possível reverter o diabetes tipo 2? Meu nome é Renata, eu sou médica endocrinologista. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, siga o canal e indique para os seus amigos. Primeira coisa, o que é o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 ocorre quando há um excesso de acúmulo de açúcar no sangue, da glicose, e isso ocorre geralmente devido à resistência insulínica. O que é resistência insulínica? É quando o seu corpo não consegue utilizar a insulina corretamente. Ele começa então a aumentar a produção da insulina para conseguir fazer o corpo usar essa insulina. E essa insulina faz o quê? Ela tira o excesso de açúcar do sangue e coloca dentro das células, do músculo, da gordura, de todas as células do nosso corpo. Quando o seu corpo não consegue utilizar, ele começa a aumentar a produção e vai aumentando cada vez mais até que chega uma hora que mesmo com uma quantidade muito grande de insulina, ele não consegue retirar o excesso de açúcar do sangue. Como você faz para reduzir essa resistência insulínica? Já que é isso que leva ao diabetes tipo 2. Você precisa corrigir os fatores que levam a isso. Um deles é a obesidade, principalmente o acúmulo de gordura na região abdominal. Se você reduz 10% do peso, 15%, nem sempre precisa reverter totalmente essa obesidade, você melhora essa resistência insulínica. Se você tem hábitos de vida saudáveis, como fazer exercício físico, por exemplo, o exercício ajuda a reduzir a resistência insulínica. Tanto exercícios de força, de resistência, como a musculação, quanto exercícios aeróbicos, como caminhar, andar, correr. Esses exercícios fazem com que o seu corpo, esse músculo, consiga utilizar melhor a insulina. Isso fazendo com que o seu corpo precise de menos quantidade de insulina, ajudando no controle do diabetes. Outra estratégia importante é a escolha dos alimentos que você consome. Quanto menos quantidade de alimentos ricos em açúcar, em farinha, alimentos que viram açúcar, mais fácil é esse controle acontecer, porque o seu corpo vai precisar de menos quantidade de insulina. Assim, uma dieta mais saudável, com menos quantidade de doces, de açúcar, de massas, de pães, de farináceos, você vai ter mais facilidade, então, para controlar o diabetes. Uma dieta rica em fibras ajuda muito, porque as fibras presentes nos vegetais ajudam a diminuir a absorção e a velocidade dessa absorção dos carboidratos, dos açúcares. Uma dieta adequada em quantidade de proteínas para preservar a massa muscular, rica em gorduras boas, que são gorduras que ajudam o nosso corpo a funcionar melhor, também podem contribuir para isso. Assim como a redução de quantidades. Se você reduzir a quantidade, seu corpo precisa de menos quantidade de insulina e isso ajuda também no processo de emagrecimento. Evitar o consumo de álcool também é uma boa estratégia, porque o álcool, além de virar açúcar, ele dificulta as atividades metabólicas. Ele ajuda a acumular uma coisa que a gente chama de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que também piora com os hábitos alimentares e falta de atividade física, que ajuda a piorar a resistência insulínica. Então, se você reduzir o consumo de álcool, pode facilitar esse controle também. Ter hábitos também saudáveis de dormir bem, porque a gente sabe que o sono também interfere na quantidade de açúcar do sangue, interferindo na produção de alguns hormônios, como o cortisol, que é um hormônio de estresse que aumenta o açúcar do sangue, muda a distribuição de gordura corporal. Então, ter hábitos saudáveis também na questão do sono, evitar o estresse, ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, também pode ajudar. Tudo isso, se você fizer isso com muito empenho e você ainda não tem um nível tão grave do diabetes, pode sim fazer com que haja uma reversão desse diabetes. Porém, quando já faz muito tempo que você está com diabetes, é mais difícil disso acontecer, é mais fácil no início do desenvolvimento dessa alteração do açúcar no sangue. Assim, a intensidade dessa alteração, o tempo de duração
interferem muito. E o quanto você está acima do peso. Porque a gente sabe que algumas pessoas têm mais predisposição genética para desenvolver o diabetes. Então, mesmo não estando tão acima do peso, ela já apresenta essa resistência insulínica. Outras só vai acontecer isso quando tem muito peso aumentado. Então, isso interfere. Se você tem muito peso e perder, é mais fácil de melhorar esse controle. Assim, independente de você reverter ou não, é muito interessante manter esses hábitos saudáveis, modificar o seu estilo de vida, pensando numa facilidade do controle do diabetes, que você consiga controlar com menos quantidade de medicamentos, por exemplo, o que já é uma grande vitória. E entender que, apesar de você conseguir reverter quando você faz essas grandes mudanças na sua vida, não é uma reversão necessariamente permanente. Se você retomar os hábitos antigos que não são saudáveis, parar de fazer uma alimentação saudável, parar a atividade física, reganhar peso, ele pode voltar aos níveis anteriores e até piorar, porque com o tempo a tendência é piorar. Consulte seu endocrinologista para melhores orientações e até uma equipe de nutrição, se necessário, outros profissionais que forem importantes para contribuir para que você tenha um bom controle tanto da glicemia quanto da sua saúde.